Pronto, pessoal, vamos lá. Carol, por favor, a leitura. A leitura de ambientação do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Lição 58. Compadece-te dos fracos. Dá-lhes mão amiga em qualquer situação. Além da fragilidade orgânica, são tímidos e dependentes, reconhecendo a deficiência de energias. Ajuda-os com um sorriso afável de companheirismo, com uma promessa de silencioso apoio, mediante segurança. Coloca-te no lugar deles e faz em seu favor o que gostarias de receber, estando em sua situação. Interessante, né? Depois da raiva de ontem, que eu também fiz a leitura, hoje caiu a caridade, né? Eu acho que eu estou realmente direcionando as minhas energias para o lugar errado. Então, é a caridade, né? Sempre a gente podendo ajudar de forma silenciosa, né? E sempre se colocando no lugar das pessoas, porque eu acho que isso é muito importante. Às vezes eu me pego muito numa situação de querer ajudar, de querer fazer algo. Não estou falando de dinheiro, não. Estou falando muitas vezes de ajudar com ações mesmo, sabe? Mas eu me pego sem jeito, com medo de ofender a pessoa, com medo de magoar a pessoa. Eu, às vezes, me pego muito nessa situação e acabo não fazendo nada. Olha aí a energia que ficou parada e, de repente, foi para a raiva, né? Pois é. Então, sejamos mais caridosos. Tenhamos a coragem de fazer o bem, né? Às vezes a gente coloca muita condição para fazer o bem e perde a oportunidade. Então, tenhamos a coragem de fazer o bem simples. O que eu posso fazer aqui nesse momento? Ah, ok, se for só uma palavra, ok, seja a palavra, né? Mas que a gente não tenha esse medo de fazer o bem, né? E com o tempo, com o hábito, isso vai se tornando cada vez mais natural em nós, né? É aquela história que eu falo, a gente começa fazendo caridade, depois termina sendo caridoso. Então a gente precisa começar, fazer a caridade que estiver ao nosso alcance, com coragem, né? E daqui a pouco isso vai se tornar natural, vai se tornando cada vez mais sublime, né? A prática com mais eficiente, né? Como nos ensina o Evangelho, né? O bem não é só fazer de qualquer jeito, mas fazer da maneira certa. Mas precisamos começar. Às vezes a gente começa ali tropeçando e aquilo vai se tornando um primor, né, dentro da nossa dedicação na vontade de ajudar. Ok, É o que a obrigado. gente Por fala de timidez, né, caridade Mauro? essencial, né? Oi? É o que a gente fala de caridade essencial. Então, hoje está lendo essa mensagem do Emmanuel lá no Vinha de Luz. Caridade essencial. Aquela caridade que você coloca seu pensamento, seu sentimento, naquele ato, não fica com raiva, você se coloca à disposição para ajudar efetivamente, sem condições. Isso é a caridade que eles chamam de caridade essencial. Nós estamos falando de Perfeito. raiva, porque ontem o tema da Carol foi raiva. Então, por isso que a gente está trazendo o tema para hoje, aqui, para a nossa discussão. Que bom. Obrigado, Carol. Mauro, Oi. às vezes não se faz o bem também por timidez, né? Pois é, então. Por isso que eu falei, temos que ter coragem. Temos que ter coragem de vencer as nossas dificuldades, as nossas barreiras, que elas não sejam impedimentos para que a gente possa fazer o bem. Seja timidez, seja o que for. Nós temos que nos imbuir de que o caminho é a caridade. Fora da caridade não há salvação, não é? Então, a caridade é qualquer ação no bem que vise amenizar o sofrimento alheio. Então, é isso. Nós temos que nos encorajar a iniciar o exercício do bem. O caminho é esse, não tem outro. Vamos então à nossa prece, por favor. Vamos serenar nossa mente,
imaginarmos Jesus com as suas mãos espalmadas sobre nossa cabeça e vamos dizer: Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para nosso estudo do Evangelho. Pedimos que os bons espíritos orientem os nossos irmãos Mauro e Valdenir na condução do estudo. E pedimos também que todos nós sejamos abençoados, que nós sejamos instruídos e que possamos aproveitar todos os minutos deste encontro para guardarmos os teus ensinamentos e os colocarmos em prática. Nós te agradecemos, Senhor, por este dia que está quase terminando, pelo alimento que esteve em nossa mesa, pelas pessoas que estiveram conosco, mesmo aqueles que nos deixaram aborrecidos, pelas contrariedades que passamos, mas que nós conseguimos vencê-las. Muito obrigada, Senhor, fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, Angélica. Então, vamos lá à leitura, né, com a nossa irmã Vera e comentários do nosso irmão Valdenir. O Senhor não manda que nos despojemos do que possuímos, para ficarmos reduzidos a uma mendicância voluntária, porque então nos transformaríamos em uma carga para a sociedade. Proceder assim seria interpretar mal o desinteresse pelos bens terrestres. Trata-se de uma outra forma de egoísmo em que o indivíduo fugiria da responsabilidade que a fortuna faz recair sobre aquele que a possui. Deus a concede a quem lhe parece bom para administrá-la, em proveito de todos. Portanto, o rico tem uma missão que ele pode tornar bela e proveitosa para si. Continua? No meu continua o parágrafo, mas tudo bem. Aí, no seu é um outro parágrafo, né? Agora é um novo. O rejeitar a fortuna... Só um minutinho, pessoal. Lá no chat, o pessoal está perguntando onde nós paramos. Estamos indo para o penúltimo parágrafo. Aí vai depender aí da tradução, né? Tem uns que é o penúltimo, tem outros que é o antepenúltimo, que a Vera acabou de ler. Vamos entrar no que diz assim: Senhor, diga, pois, aquele... Beleza? Lá quase no finalzinho do item 14. Então, O capítulo é o capítulo 15... 16, perdão. Capítulo 16, item 14. Item 14. Lá no finalzinho já. Depois daquela frase, meu reino não é deste mundo. Né? Começa o parágrafo aí. Sim, depois dessa frase. Meu reino não é deste mundo. Mas isso é anterior ao que você já leu. Acabou que ela leu. Sim. É o parágrafo logo a seguir que eu li. Isso. O que ela vai ler agora é rejeitar a riqueza, etc. Isso. Que ela vai continuar. Lembrando aqui, que, o que o Lacordaire nos lembra aqui, é que Deus não nos pede o sacrifício de nos despojarmos do nosso bens. Não é essa a ideia. A riqueza não é para eu desprezar a riqueza e me tornar também um peso para a sociedade. Lembramos aqui que Francisco de Assis fez isso, mas Francisco de Assis é Francisco de Assis. Não é o meu caso, acho que não é o nosso caso ainda. Então, nos tornaríamos um peso também para a sociedade se abríssemos mão de todos os nossos bens materiais. Nós precisamos desses bens materiais. Nós ainda estamos habitando um corpo material, um corpo de carne, que precisa ser aquecido, precisa ser alimentado, precisa ser dessedentado. Então, ele precisa de bens materiais ainda. Então, a ideia é o desprendimento, sim, mas o desprendimento da avareza, da escravidão. Como nos lembra Pedro lá, que nós nos tornamos escravos daquilo em que nos entregamos, daquilo que nos domina. Então, tem uma música lá acho que do Legião Urbana, não sei se é Legião Urbana, que fala por dinheiro. De vez em quando você tem que chegar para o dinheiro e dizer quem manda em quem. É o parente nada, o parceiro do Cazuza que faz essa
essa música. Então, nós nos tornamos É o escravos. prejar. Prejar, exatamente. Nós nos tornamos escravos quando nos escravizamos, quando nos entregamos a esse bem material. E isto é muito grave, porque nós não nos desprendemos dos bens materiais quando desencarnamos. Na maioria das vezes, se estamos presos aqui, nós vamos continuar presos do outro lado. E é muito triste, é muito ruim, desagradável a gente conversar com um irmão que está desencarnado há não sei quanto tempo e nem sabe que desencarnou, ainda envolvido em bens materiais, envolvido com disputas com bens materiais. Então, essa é a ideia que o Lacordaire passa aqui, Kardec colocou para a gente. Vamos nos desprender? Sim. Vamos desapegar? Sim. Mas com moderação, com equilíbrio. Tudo em nós precisa tender ao equilíbrio. Segue. Continuemos. Rejeitar a fortuna, quando Deus a concede, é renunciar ao benefício do bem que se pode fazer, administrando-a com sabedoria. Saber passar sem ela, quando não a temos, saber empregá-la utilmente, quando a possuímos, saber sacrificá-la quando necessário. Isso é agir segundo os desígnios do Senhor. Ok? Ok. E aquele para quem chega o que neste mundo se chama uma boa fortuna, diga: meu Deus, tu me enviaste um novo encargo. Dá-me forças para cumpri-lo de acordo com a tua santa vontade. Isso nos lembra aqui aquela passagem do Job, né, lá do Velho Testamento. Né? Que foi dado a tudo, foi tirado tudo, e mesmo na miséria material, foi só material, ele ainda assim agradece a Deus. O Senhor me deu, o Senhor tirou, e tudo é dele. Tudo é de Deus. Então, ele, em realidade, ele não nos dá, ele nos empresta, porque temos que prestar contas de tudo. É a parábola dos talentos. Todo talento que nós recebemos, seja ele dinheiro, inteligência, saber, oportunidade, enfim, todo talento, precisamos prestar conta deles e teremos que prestar contas, de uma maneira ou de outra. Como lembramos sempre aqui, se a gente não faz pelo amor, vai acabar fazendo pela dor. E para nós espíritas, que temos conhecimento, que temos informações, com certeza nos será cobrado com um pouco mais de energia, com um pouco mais de vigor na nossa cobrança, porque nós sabemos. Muito será cobrado, muito será pedido a quem muito tiver recebido. E nós espíritas recebemos bastante, em termos espirituais, recebemos bastante. Continuemos? Eis aí, meus amigos, o que eu queria vos ensinar sobre o desprendimento dos bens terrenos. Resumirei dizendo: procurai-vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária para a felicidade. Se sois ricos, não vos esqueçais de que os bens vos são confiados e que devereis justificar o emprego que lhes destes como uma prestação de contas de tutela. Não sejais depositário infiel, fazendo servir a satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos acrediteis com o direito de dispor unicamente para vós daquilo que é um empréstimo e não uma doação. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Lacordaire, Constantine, 1863. De qualquer maneira, de certo modo, já comentamos anteriormente. Né? Aí tem o resumo. Não inveja o pobre, não inveja o rico. O rico não lamente, o pobre não inveja o rico não lamente, não inveja o pobre ou não seja orgulhoso. Entendermos que vamos passar por todas essas posições. Então, se eu sou rico hoje, já fui pobre ontem, ou posso ser pobre amanhã, e vice-versa. Então, e a riqueza que verdadeiramente nós conseguimos, que possamos conseguir, é uma riqueza espiritual. É a caridade essencial que falamos anteriormente aí. É o pensamento, o sentimento, as boas ações, é o dividir, é o compartilhar.
Essa é a ideia do nosso amigo Lacordaire. E a gente fecha esse item, aí sim, com a transmissão da riqueza, que a Verinha leu antecipadamente, a gente já tinha estudado isso antecipadamente. Fala, Carol. Deixa a Carol falar ali que eu esqueci. Não vi a Carol. Não, eu estava procurando a mãozinha para levantar. Eu não estive presente na aula passada, mas eu li o texto, não sabia, não assisti a aula, mas eu li o texto. E esse foi um texto que me tocou bastante, porque eu acho que é muito fácil a gente perceber que a gente está apegado a dinheiro, aos bens materiais e também a dinheiro, quando se trata de uma coisa grandiosa, né? Quando se trata de uma mansão, quando se trata de um iate. Mas a gente faz mais coisas que nos escravizam desses bens no dia a dia que às vezes a gente nem percebe. Eu me descobri essa semana numa árdua tarefa de comprar um presente de Natal para os meus filhos. Eu não tenho o que comprar. Eu não tenho, porque eles já têm todos os brinquedos que eles mais do que eles precisam ter, sabe? E olha que eu estimulo bastante, tá? Dia das Crianças, aniversário deles e Natal, a gente sempre faz uma reorganização dos brinquedos, porque como eu sei que vão chegar brinquedos novos, a gente precisa tirar alguns. Então, nós fazemos aqui umas reorganizações. Incrivelmente, o Arthur é mais desprendido do que a Olivia, tá? Ele tem mais facilidade, a Olivia tem a dificuldade dela, mas a gente não tem mais o que comprar para essas crianças, sabe? Eles já têm tudo e no fundo, eu vejo eles se divertindo, né? Como isso é uma coisa que vai modificando na gente ao longo da vida. Não tem nada melhor do que levar as crianças no supermercado e dar uma caixa de papelão na mão deles. Eles fazem miséria dentro do supermercado, eles se divertem, eles brincam, e no final das contas é só uma caixa de papelão, sabe? Não é um brinquedo caro de uma loja de shopping, não é nada disso. Mas como a gente encarece e como isso dificulta a nossa vida também, né? Porque não tem necessidade disso. Eu me refleti muito essa semana com relação a isso. Então, converse com eles e cogite da possibilidade de não comprar brinquedo. Não é que você não os ame, não é que você não goste deles, mas que eles não precisam. Cogite de pegar o brinquedo e levar para um orfanato. Sei lá se tem orfanato ainda, eu nem sei agora mais com a nova legislação, não sei como é que funciona. Mas levar para a comunidade, para crianças que precisam, que necessitam, e isso é o desprendimento. Isso é ensiná-los, é evangelizá-los, como diz o Antônio de Pádua lá, evangelizá-los sem evangelho. É o desprendimento na prática. Isso é a não escravização. É a evangelização que o Mauro sempre fala aí, né? Sempre que o Mauro tem a oportunidade, ele fala da evangelização. Então, é a evangelização que a gente faz em casa, sem essa necessidade, sem essa escravização. E, com certeza, isso para eles vai ser uma lição que fica marcada para a vida inteira. Eles não precisam de brinquedo. E eu entendo isso, que eu vejo meu neto lá também, tem um quarto e as paredes são todas de armário, de prateleiras, com todos os brinquedos, todos os bonecos, sei lá, deve ter uns 200 bonecos lá no quarto dele. Para quê? Mas é só o neto, não é o filho. Então, você está cuidando dos filhos. Então, para você fica mais fácil. Ou mais difícil. É o mais Carol, difícil. se me permite, né, uma sugestão, tente dar a eles um presente que seja uma vivência. Uma vivência. Para eles, olha, nesse ano, vocês não vão receber presentes, vocês vão dar presentes. E aí, compra um presente para que cada um dê a uma criança que não tem. Permita que eles recebam esse presente, essa experiência na vida deles. Tenha certeza, isso vai marcar, como o Valdemir falou, vai marcar para sempre.
Porque o presente em si, o objeto, daqui a pouco está esquecido. Vai ser mais um, vai ficar esquecido. Essa experiência jamais ficará esquecida. E vai trabalhar exatamente isso que nós estamos estudando aqui. Entendeu? Ou seja, eles vão fazer alguém feliz numa data. Né? E aí converse sobre isso com eles. Converse antes e depois converse depois da vivência dessa experiência. Né? Porque isso, com certeza, vai fazer com que eles vejam essa simbologia que é o presente, o Natal, né? Por um outro olhar. Fica aí a dica. Podemos seguir? Seguimos? Vamos. Transmissão da riqueza. Número 15. O princípio segundo o qual o homem é apenas o depositário da riqueza de que Deus lhe permite desfrutar durante sua vida, tira-lhe o direito de transmiti-lo aos seus descendentes? O homem pode perfeitamente transmitir ao morrer os bens de que gozou durante sua vida, porque o efeito desse direito está sempre subordinado à vontade de Deus, que pode, quando quiser, que vemos se desmoronar em fortunas que pareciam as mais solidamente estabelecidas. A vontade do homem de manter sua fortuna em sua linha de descendência é, portanto, impotente, o que não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, visto que Deus o retirará quando julgar conveniente. São Luís, Paris, 1860. Isso é interessante também para a gente pensar. Né? A gente pode transmitir os bens? Pode. Pode, isso está na lei, não tem nada de errado. Mas hoje eu estava conversando com uma pessoa no consultório sobre a Gama Filho. Ela estudou na Gama Filho. Quem é aqui do Rio de Janeiro, né, conhece, ou conheceu, ou se lembra do império que era a Gama Filho. A Gama Filho tinha um espaço, não sei quantos prédios, tinha todas as faculdades possíveis, e simplesmente foi dinamitado esses dias agora, recentemente. Acho que o último dos prédios foi derrubado. Simplesmente acabou. A fortuna que tinha aquelas pessoas, o dinheiro que tinha aquelas pessoas, simplesmente acabou. Então, a gente vê como desmorona fortunas, como coisas que pareciam tão sólidas, pareciam tão estáveis. É como areia movediça. De repente, é gelo no deserto. De repente, aquilo se dissolve, desmancha. Então, é por isso que o São Luís diz: você pode transmitir? Pode. Agora, entendendo que se aquele que vai receber não merecer, não precisar, ele não vai usar aquilo, ele não vai desfrutar daquilo. Ele vai se perder. E não é por outra razão que nós vemos aí, como exemplo da Gama Filho, mas como outros, parece sólido e, de repente, acaba. Acho que foi aqui que eu falei de semana passada, falei da Mesbla, da Sloper, né? E simplesmente acabaram. É essa a vontade de Deus. E é isso que nós precisamos olhar. Isso é muito instável. Tudo que é material é instável. Tudo que é matéria se decompõe. Desde o nosso corpo até o diamante, que vai se decompor um dia. Por isso, a necessidade de nos voltarmos, de priorizarmos, de nos priorizarmos como almas, como espíritos, né? Como almas encarnadas, como espíritos quando desencarnados. Não como espíritas somente, mas como espíritos que somos. Essa prioridade precisa ser observada. E não é por outra razão que Jesus diz lá, nos diz, né? Primeiro busque o reino dos céus, porque as coisas da matéria vos serão dadas por acréscimo de acordo com a sua necessidade. Então, busquemos, trabalhemos para buscarmos esse reino dos céus, que está em nós, desde que nós o façamos crescer, o façamos brilhar a luz, como nos lembra Jesus. Eu me E lembro. aí terminamos. Só um minuto, Vladimir. Eu me lembro Sim, claro. da fala, né, do homem, atualmente, né, o homem mais rico do mundo, né, um sheik dos Emirados Árabes. E ele fala o seguinte: o meu avô
andou de camelo. Na verdade, ele falou: o meu bisavô andou de camelo, o meu avô andou de camelo, meu pai andou de camelo. Eu não andei de camelo. Meu filho não vai andar de camelo. Meu neto não vai andar de camelo, mas meu bisneto vai andar de camelo. O que ele quis dizer com isso? Os antepassados se sacrificaram e foram transmitindo para as gerações o resultado desse sacrifício. Então, foi facilitando, de alguma maneira, a vida dos seus descendentes. Não há mal nenhum, como diz aqui o Evangelho, na transferência dos recursos, mas que não seja apenas os recursos, que haja transferência também dos valores, da importância, porque senão, é como diz aqui, quando bem Deus quiser, ele vai retirar. E se você construiu a sua vida somente em cima dos bens, realmente você vai entrar num desespero total. Agora, quando você está sustentando sua vida em cima de valores morais, seja qual for a consequência da vida, você não está desamparado. Então, é um ditado, claro, que dentro lá da cultura deles, mas que tem seu significado, seu sentido, né? Quando nós fazemos, não, vou fazer porque eu vou deixar para o meu filho, para que ele não tenha a dificuldade que eu tive. Mas foi a dificuldade que você teve que te impulsionou para construir o que você alcançou. Se você tivesse tido a molezinha, né, você não ia, com certeza, se movimentar tanto. A história da vaquinha que tem que ir para o brejo, né? Então, sim, o ditado sempre é muito acertado, né? Que nós temos que buscar, sim, primeiro as coisas dos céus, as coisas de Deus, porque é isso que vai nos dar sustentação, o equilíbrio. O depois, né? Tudo vem depois. Se nós invertermos a ordem das coisas, aí a gente vai ter muita dificuldade, né? Com certeza, muita dificuldade depois para se aplumar. Acho que essa fala está muito dentro da conversa com a Carol anteriormente, né? É passar os valores. O material não é necessário. E o Mauro, você tem toda a razão. Tem uma palestra do Klinger, Rossandro Klinger, ele fala exatamente sobre isso, né? De um amigo dele que trabalhou lá no nordestino, sofreu, ralou, como se diz aí, para conseguir dar um estudo para os filhos. O filho foi para Harvard, estudar em Harvard, e disse: meu filho não vai passar dificuldade. O filho está com 30 anos, tem mais de 30 anos, não saiu de casa, estudando até hoje, nunca produziu nada, vai para a balada, não tem valores morais, só tem valores intelectuais. Aí ele diz: exatamente as dificuldades desse pai foi que fez com que ele crescesse, que ele trabalhasse, que ele produzisse. Ele disse que o filho não ia usar o chinelo de dedo, a havaiana que ele usou, arrebentada. Foi exatamente a havaiana arrebentada que o fez trabalhar, que o fez buscar. Então, esses valores realmente são interessantes que busquemos e que apliquemos, na medida do possível, àqueles nossos irmãos que estão sob nossa responsabilidade, sob nossa tutela de evangelização, de filho, de neto, de, enfim, de alunos. Passar esses valores é importante. Olha, terminamos o capítulo. Terminamos o capítulo. Que bom. Vamos para o 17º. Não, É o 17º. Sede perfeitos. É perfeito. Caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritos, parábola do semeador, instruções dos espíritos, o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo, cuidado do corpo e do espírito. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa haveis de ter? Os publicanos também não fazem o mesmo. E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de especial mais que os outros? Os gentios também não fazem assim. Não fazem assim? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus, versículo 44 e 46 a 48.
lembrando aqui que essa recomendação de Jesus está lá no Sermão da Montanha. E claro que precisamos entender aqui, né? Sede perfeito como perfeito é o Pai, jamais isso vai ser atingido. Jamais vamos conseguir isso. Nós vamos ser tão perfeito quanto seja possível uma criatura ser perfeita. Nós vamos estar próximos de Deus um dia, mas jamais perfeitos como o Pai. Essa perfeição que Jesus alude aqui é uma perfeição relativa, como a felicidade é uma felicidade, ainda no planeta Terra, é uma felicidade relativa. Então, só para ficar bem delineado aqui. E quando ele fala aqui, amai os inimigos, nós estudamos isso lá no capítulo 12. Quando passamos lá pelo capítulo 12, nós estudamos isso. Amar os inimigos, segundo Kardec, não é conviver com eles. Não é convidá-los para jantar conosco, nem nos convidar para ir à casa dele. Amar o inimigo é fazer o bem que nos for possível àquela pessoa. É reconciliar quando o outro assim deseja. É respeitar a vontade do outro. É fazer o bem sempre que for possível, não desejar o mal. Isso é a recomendação de Jesus do amar os inimigos. Mas não é conviver com eles, não é dar as costas para eles, que a gente pode ser surpreendido desagradavelmente. Acho que eu já até contei um fato aqui, me permita repetir. Eu tenho uma amiga, conversei com ela recentemente, já está desencarnada já há muito tempo, e foi ela que me levou para a Rádio Rio de Janeiro, e eu dava carona para ela aqui na cidade do Rio, e sempre que eu parava, ela me alertava. Você não vai botar a tranca no volante? Uma tranca grandona que a gente botava antigamente, não sei se você lembra. Bem, falei, mas não precisa, aqui está de dia, está gente se movimentando. E se alguém roubar seu carro? Não, mas não vai roubar. Pois é, mas você vai facilitar a vida do irmão cometer um crime. Então, coloque a segurança, coloque a trave, que você dificulta o outro de cometer o equívoco. Se você deixar aberto, você está facilitando. Então, você é corresponsável. Então, nós vamos ter que entender que amar é também, às vezes, dificultar alguma coisa para o outro, principalmente se o outro estiver fazendo errado. Amar é também dizer não. No caso da Carol aí, né? Os presentes, eu preciso dizer não de vez em quando para os filhos, mesmo que eu possa comprá-los. Mas eu preciso também dizer não. Isso é amar os inimigos ou amar de uma maneira geral, como nos lembra Kardec e os espíritos aqui. Aqui, no caso, Jesus, nas palavras de Mateus. Está lá no capítulo 5, incluso das bem-aventuranças. Diga aí, Mauro. Você, nessa fala, me lembrou também a questão do drama que nós temos vivido atualmente, principalmente com os jovens, da impossibilidade, da incapacidade de lidarem com as frustrações. Você, no consultório, deve ter aí milhões de casos, né? E a gente percebe isso também na nossa casa espírita, no atendimento fraterno. Como as pessoas estão desequipadas para lidar com as frustrações. E isso, como você falou, né? O dizer não, o dificultar algumas coisas, o fazer com que o outro, por meio do seu esforço, consiga aquilo que deseja, é prepará-lo para a vida. Porque, senão, como é que eles estarão quando nós, agentes facilitadores, não estivermos mais presentes? Qual será o contributo que nós deixamos de oferecer a eles para lidar nas situações que a vida naturalmente irá colocar no caminho de cada um? Então, isso faz parte, né? Esses ensinamentos que Deus faz conosco, né, quando ele nos frustra, em muitas vezes, é para isso, para que a gente saiba lidar com as perdas, com as dificuldades, né, saber que pelo meu esforço eu consigo, que eu não tenho que esperar que alguém facilite para mim. Isso é preparar o indivíduo para a vida, né? Para ser um homem de bem, como nós vamos estudar, e
ter essa couraça, né, esse escudo de proteção, que é, na verdade, a certeza da nossa capacidade ou incapacidade diante de alguma situação. Né? Então, tudo isso passa pelo nosso papel enquanto co-criadores de Deus, né? E aqueles a quem ele nos confiou. Essa instrução, essa organização, essa, na verdade, condução mesmo das experiências que eles precisam vivenciar. Né? Diga, Rosângela. Não, Maura, que você estava falando aí eu lembrei essa nomenclatura que agora tem, né, da geração Nutella. Ah, Geração sim. Nutella, que tem tudo na mão, né? Que tem tudo facilitado, não tem que se esforçar, né? Tanto para as coisas. E tá essa geração que diz uma geração fraca, né? Em muitos sentidos, que é justamente isso que você falou aí, né? Se frustram com tudo e, e é preocupante isso, né? De fato, é preocupante porque muitas das vezes a vida vai naturalmente impor situações, apresentar episódios nas suas vidas naturais, e se eles não souberem lidar com isso, vai acabar sendo um grande problema, porque qual é o caminho que normalmente nós buscamos quando nos frustramos e não estamos emocionalmente preparados para aquilo? É o que? A autoflagelação, a porta do suicídio como solução, uma falsa solução para aquele problema, né? Drogas. Depressões profundas, drogas, né? Então, essas são as válvulas, né, de escape, de fuga, que normalmente se apresenta facilmente na vida deles. Então, para isso, nós, em todos os momentos, precisamos equipá-los com situações em que eles aprendam por onde e de que forma saírem ou lidarem com aquela perda ou com aquela frustração ou com uma colocação de condição para que algo venha a acontecer. Senão, a gente fica muito despreparado emocionalmente, né, psicologicamente, e aí as consequências podem ser desastrosas. Né? Eu acho, eu não lembro qual é o artista, não sei se é o sobre a vida, eu acho que é o do Ray Charles, é aquele cantor americano que é cego, acho que é do Ray Charles, não lembro agora se é ele ou tem um outro também, que ele ficou cego, né, é criança ainda, e Andrea ele, o irmão e Bocelli. a mãe, não, é americano, é um Ah, tá. americano, acho que é Ray Charles, eu É acho. o Ray Charles. O Ray Charles. É, que ele ficou cego e a mãe dele, né, preparou ele caía, ele batia nas coisas e começava a chorar, né, e ela não ajudava, ela queria que ele se virasse sozinho porque ela sabia que ele ia ser cego para o resto da vida, que ela não estaria, né, para ajudá-lo. E ele conseguiu, né, de uma certa maneira, uma independência e se virar mesmo, né, sozinho, apesar da cegueira. É uma lição, né, muito forte, né, de como você preparar, né, e de amor, né? É. Aqui no chat, Hum. a Marcela colocou, né? Ensinar pelo exemplo, como fez Jesus. Sim, o Valdemir até comentou isso aqui hoje, já comentou de outras vezes, né? Evangelizar, mesmo que você precise, né, de palavras, né? Da mesma coisa. Ou seja, o exemplo, mas também a orientação ela é oportuna. Né? Às vezes, só com exemplo, demora tempo para que aquele
ensinamento faça sentido, né, na vida daqueles a quem a gente quer orientar. Então, a conjugação de tudo, de todos esses recursos, é que vão promover o melhor resultado. Então, a palavra amiga, a forma de abordar, trazer o exemplo, trazer a experiência, trazer os seus próprios, as suas próprias experiências que, durante a sua vida, até aquele momento, lhe trouxeram e te formaram como a pessoa que você é hoje. Então, todo esse conjunto é que vai fazer que a gente construa ou ajude a pessoa a ser uma pessoa mais forte, mais preparada, né, para as lutas que lhe aguardam. Esse é o nosso trabalho. E lembrar, né, Mauro, nós estudamos lá no capítulo 14, é só relembrar, né, capítulo 14, item 9, onde Santo Agostinho diz lá que nós, como pais, seremos responsabilizados se não conduzirmos os nossos filhos no caminho certo. E os vermos mais tarde, no sofrimento, nós seremos responsabilizados e pediremos a oportunidade de refazer tudo isso. Então, como lembrou a Rosângela, nós precisamos lembrar disso. Nós somos responsáveis pela educação daqueles que nos foram colocados na nossa casa, na nossa vida. Como filhos, como netos, como evangelizandos, educandos, enfim, mas nós somos responsáveis. E vamos responder por eventuais omissões, por não dizer não para eles, por não ensiná-los a se frustrarem. Porque a frustração o mundo vai dar. Não tem nenhuma dúvida que o mundo vai falar não para eles. E se eles não aprenderam a ouvir não em casa, e em casa a gente pode dizer não e explicar. O mundo não vai explicar nada. Simplesmente não. Então a gente precisa lembrar disso. Nós somos evangelizadores, como lembrou o Mauro aí. Se for preciso, até devemos utilizar palavras, mas somos evangelizadores, sim. Mas precisamos nos evangelizar primeiro. Ok, vamos adiante? Desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, essas palavras, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, tomadas ao pé da letra, poderiam fazer supor a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela se tornaria igual a ele, o que é inadmissível. Porém, os homens a quem Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele então se limitou a apresentar-lhes um modelo e dizer que se esforçassem para alcançá-lo. É preciso, portanto, entender por estas palavras a perfeição relativa, aquela de que a humanidade é suscetível e que mais se aproxima da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: amar seus inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem. Ele mostra com essas palavras que a essência da perfeição é a caridade, no seu mais amplo significado, porque ela traz como consequência a prática de todas as outras virtudes. Sempre que eu pego esse texto, sempre que eu faço um estudo, eu me lembro de certa vez, eu usei um exemplo que eu gostei desse exemplo. Não é porque eu usei, eu criei, mas achei interessante. Deus é um. Deus é único. Nós jamais seremos um. Nós vamos ser 0,9. E uma fila de 9 daqui ao infinito. Aí quem estuda matemática vai ver aí limites, isso é limite, ou tendência. Tender, um número tende a 1, mas ele nunca vai chegar a 1. Então, nós vamos, a cada evolução que tivermos, vamos colocar um 9 na nossa fila. 0,9, 9, 9, 9, 9, e vamos colocando 9 infinitamente, sem jamais atingir o nível de 1. É o que Kardec diz aqui, né? O que eu falei anteriormente. Né? As palavras de Jesus têm que ser entendidas porque não podemos, ou não pode a criatura, no caso de Deus, ser tão perfeita quanto o Criador. Isso seria um absurdo. Deus perderia o seu atributo
de unicidade. E aí teríamos um Olimpo, né? Teríamos vários deuses, como lá no Olimpo grego. Seguindo, Continuando? realmente, se observarmos os resultados de todos os vícios, e mesmo dos pequenos defeitos, temos que reconhecer que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos eles têm origem no egoísmo e no orgulho, que são a negação da caridade. Porque tudo que estimula exageradamente o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, ampliado até o amor pelos inimigos, não podendo se aliar a nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo sempre um indício maior ou menor de superioridade moral, de onde se conclui que o grau de perfeição corresponde à extensão desse amor. Eis porque Jesus, após ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. E que ele dá aqui as dicas, né, do que seja a caridade. A caridade essencial que nós começamos falando aqui hoje, né? Benevolência, indulgência, abnegação, devotamento, perdão. Isso é essência da caridade. A hora que tivermos esse nível de caridade, com certeza estaremos numa situação elevada. E não se trata aqui de absolutamente nenhum bem material, né? Benevolência, indulgência, perdão, abnegação, devotamento, nada disso precisa de qualquer bem material. Então, nós podemos fazer essa caridade, todos nós podemos, mesmo aqueles que não tenham absolutamente nada em termos materiais. Eu sempre lembro aqui o livro Jesus no Lar, lá no capítulo 20, onde Jesus fala da caridade desconhecida. É essa caridade que no tempo dele, aqui era desconhecida. E ele vem trazer essa novidade. Porque no tempo dele, caridade era esmola. Caridade era dar alguma coisa material. E o próprio Evangelho nos diz hoje, no tempo dele, não tinha indústria, não tinha emprego. Então, Jesus fala em esmolas, muitas vezes, em função disso. Hoje nós precisamos, sempre que possível, já estudamos aqui também, substituir a esmola por um trabalho para que edifique, para que dignifique a pessoa que recebe. Digno, voa. Eu penso que a caridade é um estilo de vida que a gente tem que adotar. Que cada minuto a gente tem que, entendeu? A gente tem a oportunidade de ser caridoso com o próximo, todos os momentos. Seja ficando quieto, ou ajudando alguma coisa, ou escutando, tratando bem as pessoas. Eu acho que sempre é um estilo que a gente tem que aprender, moral, a adotar. Claro, estamos longe, não somos perfeitos, estamos encaminhando, mas no final vai ser isso. A gente tem tanto amor, ou se dedica a tanto amor, que ele vira um estilo de vida. Eu vejo assim. É uma filosofia de vida, né? Com toda certeza, é uma filosofia de vida. E nós ainda não temos condições, no nosso nível de evolução, pelo menos a grande maioria, ainda não tem condições de vivenciar isso plenamente. Mas eu sempre brinco lá no consultório. Como é que a gente consegue músculos? Não é indo para a academia e malhando, e malhando, e malhando, e malhando. A mesma coisa com os neurônios. A mesma coisa com o bem. Eu preciso fazer, mesmo que em princípio eu não tenha esse amor. Esse amor todo que eu deveria, que eu terei um dia. Mas eu só vou ter esse amor se eu treinar. Eu só vou ter músculo se eu malhar. Eu só vou ter caridade, só vou ser caridoso se eu fizer caridade hoje. Se eu fizer benevolência, se eu doar alguma coisa material ou não. Mas eu preciso me exercitar. Um dia eu vou fazer naturalmente. Eu sempre brinco com Francisco de Assis. Eu sempre falei Francisco de Assis. Como Francisco de Assis fazia. Ele levantava e não imaginava. Hoje eu vou fazer o bem.
Ele simplesmente fazia o bem como respirava. É a filosofia de vida. Isso vira uma segunda natureza para a gente. Então, eu vou fazer isso naturalmente, como respiro, como ando, como falo, sem pensar. Naturalmente falando isso. É claro que a gente vai levar algum tempo ainda, uns mais, outros menos, né? Mas vamos estudar aqui um pouco mais à frente, lá no Livro dos Espíritos, né? A idade de criação, né? Deus está criando sempre. Então, os espíritos superiores, muitos deles foram criados na nossa frente, muito na nossa frente também. Então, todos chegaremos lá um dia. E agora vamos entrar no item mais bonito para mim aí, mais bonito e mais difícil do Evangelho segundo o Espiritismo, ou pelo menos desse capítulo, que é esse item 3, que fala aqui do homem de bem. Então, vamos lá. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem do que se queixar dele, pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele. Essa primeira frase desse item é muito interessante. É aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Isso indica, ou pelo menos é na minha percepção, que não existe homem de bem na Terra ainda. Não sei se desencarnado, mas encarnado, não tem ninguém que cumpre essa lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. É um trabalho que nós precisamos nos engajar constantemente, de novo, como a Gláucia disse aí. Exercitarmos devagarzinho, fazendo aos poucos, e um dia vamos chegar a esse nível. Mas, por enquanto, não. E aqui nos convoca também muito ao autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer. Nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos, a questão 919. Nós precisamos nos ver, precisamos nos entender, precisamos nos conhecer, porque só mudamos aquilo que conhecemos. Só mudamos aquilo que achamos que está errado, que sabemos que existe. Se nós nos enganarmos, não vamos mudar nada. Então, essa é a ideia que nos convoca aqui. Kardec, esse é um texto de Kardec, para trabalharmos em nós o autoconhecimento. Então, vamos lá. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem se lamentar. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui, Vera. Vamos pegar esse texto, vamos copiá-lo e distribuir lá em Brasília. Vamos pedir a Angélica para distribuir esse texto lá em Brasília, para passar por aquela praça lá dos Três Poderes, distribuindo esse texto lá para cada um daqueles irmãos, para ver o quanto... E, por favor, não estou me colocando melhor do que eles, não. Eles são nossos representantes. O quanto nós precisamos, só que eles não conhecem ainda, nós conhecemos. O quanto nós precisamos, efetivamente, acreditar em Deus. Porque deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, sabedoria, que sabe que sem a sua permissão nada acontece. E ainda vemos, né, atualmente, muitos irmãos lá daquela capital com síndrome de Deus, superiores a Deus. Nem Deus pode derrubá-los. É igual o Titanic, né? Nem Deus pode afundar o Titanic. Pronto, ele afundou. Então, pedir a Angélica para distribuir esses textos lá em Brasília, Angélica, por favor. Passar para os nossos irmãos lá dos poderes, daqueles três poderes.
O homem de bem, inspirado pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, e sempre sacrifica o seu interesse pela justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona, nas lágrimas que faz estancar, nas consolações que proporciona aos aflitos. Seu primeiro ímpeto é pensar nos outros, antes de pensar em si. É buscar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula as vantagens e as perdas de toda a ação generosa. O homem de... Encontra satisfação. É uma coisa que me chama a atenção aqui nessa fala, né? O homem de bem encontra satisfação nos benefícios que espalha. E é claro que é um nível muito pequeno, a gente faz muito pouca coisa, mas mesmo o pouco que fazemos, e quando vemos a felicidade, o bem-estar, a alegria do outro, às vezes por uma coisa tão simples, eu já mencionei aqui outros exemplos, não vou repetir, mas por uma coisa tão simples. Então, é isso que nos dá essa satisfação. Ainda agora há pouco estava fazendo uma palestra e lembrando de uma pessoa que eu falei, foi a pessoa que mais me pagou no consultório, sem ter me pago nada. Ela chegou com uma lista de tarja preta, vários medicamentos tarja preta, alcoólatra, misturando álcool com remédio psiquiátrico, com 3 tentativas de suicídio, e conseguiu sair desse emaranhado. Claro que um esforço gigantesco dela, mas isso foi um grande pagamento, uma grande satisfação. Olhar para essa pessoa e saber, ela superou uma coisa que só com muita fé, só com muita fé para acreditar que aquela pessoa conseguiria sair daquela situação. Num estado de depressão profundamente deprimida, e ela me dizia, eu vejo as moscas pousando na louça em cima da pia, mas eu não tenho força para levantar para lavar a louça. Eu não tenho força para tomar banho. E essa pessoa conseguiu se superar. Então, é essa satisfação que a gente encontra, que o homem de bem encontra, claro que estou longe de ser homem de bem, mas só por mostrar caminhos, por mostrar opção, por mostrar possibilidades, isso facilitou demais a vida dela. Quem estava tentando suicídio, um dia me telefona e me disse, sabe onde eu estou? Eu falei, não tenho a menor ideia. Estou em Nova York. Eu vim visitar minha filha, que está morando nos Estados Unidos. Uma pessoa que eu não tinha coragem de se levantar do sofá para ir lavar a louça. Então, é essa satisfação que precisamos experimentar ao fazermos o bem. Fazer o bem faz bem. Então, quanto mais bem eu faço, mais serotonina eu vou produzir, mais endorfina eu vou produzir e vou fazendo bem por produzir, vou produzir por fazer o bem, eu entro num círculo virtuoso de fazer o bem e de se sentir bem. Essa é a ideia, pelo menos assim que eu entendo, a ideia de Kardec, especialmente nesse parágrafo. Encontra satisfação no benefício que espalha, no serviço que presta, no fazer ditoso ou felizes os outros, nas lágrimas que seca. Esse é a nossa grande paga, é a nossa grande caridade. Por isso, fora da caridade não há salvação. Continuamos? Vamos parar aqui, né? Ah, sim. Fechamos o tempo. Eu nem olhei o tempo, nem olhei a hora. Eu sugiro que na semana que vem a gente recomece do início do item. Isso. Aí faz a leitura e emenda aqui no parágrafo. Pode ser? Perfeito. Então, na semana que vem, a gente retoma aí o item 3. O item 3, o capítulo 17. 17. Ok. Vamos, então, à nossa prece e vamos pedir com muita força, com muita vontade, colocar nesse momento
as nossas melhores intenções, envolvendo a nossa irmã Rita, esposa do nosso irmão Márcio, que está numa situação difícil de saúde, né, com uma pneumonia resistente, e que, nesse momento, nós possamos oferecer de cada um de nós aquilo que tivermos de melhor, e que, pelas mãos da espiritualidade bendita, com a permissão de Jesus, isso possa se transformar em recursos salutares e benéficos à vida dessa companheira, levando sempre em consideração, Senhor Jesus, a tua vontade soberana. E assim, mestre amado, querido, aqui estivemos reunidos em teu nome e te agradecemos imensamente por termos escolhido aqui estar. Que nesse momento em que nos unimos em rogativa a ti, pela nossa irmã Rita, esposa do nosso irmão Márcio, que ela possa ser visitada por ti, Senhor. Que a tua mão misericordiosa possa estar estendida sobre ela nesse momento. Que seja feita a tua vontade, pois sabemos que nessa realização o melhor ocorrerá na vida da nossa irmã e de todos nós. Mas nós que só aprendemos a pedir, nós te rogamos, mestre, que, se for possível, que ela possa receber o benefício da recuperação de sua saúde e que ela possa estar novamente na lida, levando não só aos seus, mas a todos aqueles que estão à sua volta, a demonstração da tua força, da força do teu amor. Que ela seja mais uma carta viva do teu evangelho, mostrando que a tua presença é viva na vida de todos nós. Despede-nos, Senhor, mais uma vez, e que a tua infinita bondade e misericórdia possa nos visitar nesta noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, pessoal. Um beijo grande, uma boa semana. E vamos lembrar da nossa irmã Rita ao longo desses dias, em nossas preces, para que ela possa se fortalecer e se recuperar em breve. Um beijo grande. E amanhã na rádio. Deus. E amanhã na Amanhã rádio. Boa noite. Com certeza estaremos lá. Boa noite. Um abraço, gente. Boa noite. Deus. Tchau, tchau. Que seja. Tchau,